O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam, com ar muito triste, e um deles, chamado Cleofas, respondeu: Tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias. E ele perguntou: que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel. Mas, afinal, já é o 3º dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinha aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito para acreditar em tudo o que os profetas vos anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer tudo isto para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de seguir para diante. Mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: ficai conosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu e entregou-lhe. Nesse momento abriram-se-lhe os olhos e reconheceram-no. Mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: não ardia cá dentro o nosso coração, quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles e que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, nesta alegria de celebrarmos a Páscoa do Senhor, e que essa liturgia vem também ao nosso encontro para ajudar-nos a crescer mais na fé, a olharmos a nossa intimidade com o Senhor e como nós estamos a viver a nossa fé diante
de uma expectativa que nós também criamos ao longo dos 40 dias que passamos, logo esses dias da Quaresma. E quando nós nos deparamos hoje com esse evangelho, um dos evangelhos mais bonitos, com certeza, para se tratar, falando assim, da ressurreição de Jesus, nós vemos aqui os 2 discípulos famosos que vão a caminho de um povoado chamado Emaús. Encontram-se tristes e desolados. Estão ali, voltando, talvez, para aquilo que era a sua vida antes de conhecer a Cristo, né? Antes de ter a sua experiência com Jesus. Desolados porque, diante de todos os acontecimentos, eles criaram uma expectativa que Jesus viria, como eles mesmos falaram aqui, para o próprio Jesus, que não estavam ainda a identificá-lo. Pensavam que Jesus vinha com uma força diferente para poder libertar Israel. Era uma concepção que se tinham, né, da vinda do Messias, que era aquele que viria com força e o poder, de acordo com esse mundo, para libertar o povo de Israel. No entanto, nós vemos aqui nesse evangelho como que uma estrutura de uma missa, onde passamos pela liturgia da palavra e terminamos com o rito eucarístico do partir do pão, onde nós percebemos, com certeza através da nossa fé, acreditamos que Jesus se faz presente. Mas olha, enquanto se trata desta questão de caminhar com tristeza, desolados, até mesmo muitos, quando vão à missa, também trazem certos sentimentos, sentimento de preocupação, trazem dúvidas, trazem sofrimentos e também desolações. Tanto pode ser por causa da própria fé, mas também por causa dos problemas do dia a dia da família. E, no entanto, quando chega à igreja, começa a participar da missa, a palavra de Deus, que é nos dirigida, acaba por causar em certas pessoas que estão ali, tristes, desanimadas, deludidas, começa a causar como que também um fervor, um arder no coração, aquilo como o Senhor que vem lhe falar, naquele momento certo, naquela altura certa de que você mais está a precisar. É aqui que Jesus também nos fala ao coração. É aqui que o Senhor, através dos profetas, através de tudo aquilo que Ele mesmo mencionou, vai mostrando tudo aquilo que deveria acontecer com Ele, como mostrou aqui os seus discípulos, e aquilo que deveria acontecer também, dando um acontecimento do sofrimento e depois da vida nova na ressurreição. Nós também passamos por essa experiência, com certeza, esperamos, pelo menos uma vez na vida, de deixar-nos tocar pela palavra de Deus, para que assim, Ele mesmo, ao falar o nosso coração, sintamos Ele presente na nossa vida, como que esta palavra que vem para poder transformar e nos devolver a esperança de uma vida nova. Esses discípulos estavam a caminhar desanimados, mas para além disto, também tinham perdido a esperança. E Jesus, com a sua palavra, com a sua autoridade, vai devolver-lhes a esperança de que o Senhor, o Messias, está vivo e está presente no meio de nós, é aquele que fala através desta sua palavra. Depois, mais à frente, com esse episódio do encontro, né, para poder descansar, entra a Eucaristia, entra Jesus, que oferece a si mesmo, que ao partir do pão se deixa conhecer, revela-se como aquele que ali está vivo, presente também ao partir o pão. A Eucaristia, meus irmãos, é Jesus. É Ele que parte o pão para nós. É Ele que nos fala ao coração. É Ele que quer caminhar conosco e devolver as nossas esperanças. Esperanças de dias melhores. Alguém pode ser que esteja a passar por momentos difíceis, mas não perca a esperança de que o Senhor está sempre caminhando conosco, que o Senhor está sempre a falar conosco através da sua palavra, quer tocar o nosso coração, quer nos devolver a esperança de dias melhores,
e, sobretudo, de uma vida nova no Cristo ressuscitado. Então, mesmo assim, nesse diálogo que acontece com Jesus e esses dois peregrinos viajantes, Jesus vai dizer que eles são lentos para compreender tudo aquilo que aconteceu com Jesus. Muitas vezes nós também somos lentos para poder compreender o que a palavra de Deus quer dizer a cada um de nós, para poder absolver a mensagem evangélica de que o Senhor está a falar para cada um de nós em particular. A palavra é proclamada no coletivo, é falada no coletivo, mas quer dizer em particular algo para cada um de nós. E Jesus está a dizer que Ele está vivo, que Ele é a nossa salvação e que é através dele que nós encontraremos a verdadeira alegria e a esperança de viver em tempos difíceis. Quando nós falamos dessa questão da presença de Jesus, entra em ação também aquilo que hoje São Pedro e São João fez nesta primeira leitura. Ainda a comunidade caminhava com os judeus no sentido de participar na vida de oração do templo. Eles vão às 15h, ali para a oração. E ali também encontra aquele deficiente, aquele homem que está a pedir esmolas desde sempre. Bonito ver essa expressão de São Pedro, mas também o seu olhar, que pega a mão deste homem paralítico, diz para olhar nos seus olhos e com uma fé e convicção diz: eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Isso leva-nos com certeza a perguntar o que nós temos para oferecer àqueles que batem a nossa porta, àqueles que precisam da nossa ajuda, àqueles que são mais necessitados. Diz o próprio São Pedro: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Oferecer Jesus. Se nós não temos riqueza nenhuma, nem ouro e nem prata no sentido material, mas temos a maior riqueza, ou pelo menos deveríamos ter, a maior riqueza que nós também podemos oferecer às outras pessoas. E particularmente aqueles que vivem tristes, desanimados, sem esperança, desolados. Não temos ouro nem prata, mas eu tenho a experiência do amor de Deus. Mas eu tenho Jesus na minha vida. E eu também posso oferecer a si também. Veja aquilo que acontece, a alegria, né, que torna-se no coração daquele homem que viveu muito, desde sempre, com deficiência, a pedir esmola. Entra para o meio, faz parte da comunidade, a louvar a Deus, a agradecer pela graça que recebeu. Recebeu Jesus. Aquele que recebe Jesus na sua vida não pode viver triste, não pode entregar-se à desolação e à desesperança, porque Ele é a nossa verdadeira vida e a nossa verdadeira alegria. Por isso, meus irmãos, diante do testemunho que os apóstolos dão para nós, com certeza nós também podemos ter essa graça de oferecer Jesus às outras pessoas. Nós também temos a graça de fazer com que a palavra de Deus alcance o coração de muitas pessoas que também vivem tristes, sem esperança e desolada. Porque a partir da palavra do Senhor, Ele faz arder no nosso peito a sua palavra e toca-nos com certeza para que a cada momento da nossa vida não sintamos sozinhos, mas sintamos a sua presença constante em nossa vida. Confiando nesta palavra que acabamos de escutar, peçamos a intercessão de Nossa Senhora, ela que sempre soube experimentar essa presença viva, né, do seu Filho, conceda também essa graça de que a palavra de Deus toque o nosso coração e que nós também reconheçamos a presença de Jesus na sua palavra e na Eucaristia, que também possamos oferecer Jesus àqueles que mais necessitam. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.